eu sou Leonardo e hoje irei falar sobre o Pantanal. Uma planície alagada que fica bem perto da nossa fronteira, Paraguai e Bolívia. Inclusive, esse bioma está presente nos dois países. Aqui no Brasil, o bioma fica entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. É um paraíso reconhecido por todos que têm a oportunidade de conhecê-lo. Mesmo sem estar lá pessoalmente, todos nós podemos ter uma noção da beleza e da importância desse lugar. Para nós termos uma ideia, nós podemos ter noção através de imagens, vídeos, entre outros, que o Pantanal é um lugar onde tem muita água, óbvio. Por isso ele tem esse nome que se assemelha a pântano, que é um lugar encharcado. Ali você tem uma rica bacia hidrográfica, cujo principal rio é o rio Paraguai. E aí, o que acontece? Nos meses de chuva, que acontecem formando um período desde novembro até abril, esses rios daquele lugar, cujo principal é o Paraguai, eles avançam e transbordam nas suas margens, alagando as planícies e formando grandes espelhos de água. Na verdade, o Pantanal ele não é feito só de planície. Existem áreas um pouco mais elevadas e também intermediárias. A vegetação vai depender do lugar onde está localizada. Exemplo, no Pantanal é comum encontrar a gramínea. A gramínea é típica da região que está alagada todo ano. Também temos os arbustos, que estão na região intermediária. E também existe as grandes árvores, que são árvores de grande porte, na parte mais alta da região. Portanto, existem algumas variações de vegetação naquele lugar, mas obviamente a gramínea predomina, pois ela está no lugar onde existe a invasão da água nesse grande período de cheias, e juntamente com a água que transborda do rio. Existe também a deposição de grandes quantidades de materiais que funcionam como adubo para esta região. Então, é uma região extremamente fértil. Existe neste lugar uma situação favorável para a criação de gado, pois existe um pasto natural, mas neste caso o pasto não é permanente, pois quando ele é invadido pela água, ele se torna impróprio para o gado, o que faz com que os criadores de gado tenham que conduzir seus animais para uma região mais elevada, para evitar transtornos de doenças que podem ser causadas e da presença também de predadores que se favorecem da água. Porque quando o rio esborda, ele amplia a sua área, por exemplo, da piranha e do jacaré, onde eles podem estar transitando. Então os animais mais perigosos têm mais terreno para explorar. Então é natural que os criadores de gados tenham que retirar seus animais para uma região mais alta. Além do mais, o gado também não tem muita tolerância em ficar dentro da água. Eles têm dificuldade de urinar, por exemplo, quando isso acontece. Bom, esse grande alagamento, com essa deposição enorme de materiais orgânicos, ele cria uma condição excelente para o desenvolvimento de diversas espécies de animais, a começar por pequenos crustáceos que acabam se alimentando por matéria orgânica trazida pelos rios. Formação de lagos, daquelas porções que demoram mais para voltar ao leito do rio, isso atrai infinidade de animais que vão se alimentar. Um verdadeiro banquete de pequenos alimentos que acabam alimentando uma cadeia alimentar muito rica. E nós podemos também encontrar neste bioma, por exemplo, répteis como jacaré do papo amarelo, sucuri e até mesmo jiboia. Normalmente elas matam os animais por sufocamento. Esses animais, por exemplo, a sucuri é um animal tradicional daquela região. Alguns peixes também, exemplo, a piranha, que é a principal causa do recolhimento do rebanho naquelas épocas de cheias.
pois o principal alimento deles, a preferência é por animais vivos. Exemplo é uma história chamada Boi de Piranha. Pois é, muitas vezes para que os criadores de gado atravessassem com seu rebanho por um rio que esteja com presença de piranhas, ele acabava causando um ferimento num boi que estava machucado com alguma doença, no caso, ou velho, e acabava fazendo com que ele entrasse no rio, atraindo as piranhas para matá-lo e comê-lo, enquanto ele consegue atravessar o rebanho para o outro lado. Mas infelizmente o boi acaba morrendo para distrair as piranhas e salvar o restante do rebanho. Além da piranha, peixes como pintado e dourado também são características daquele lugar. Existem também mamíferos. Um deles é a onça pintada, muito famosa, conhecida e temida neste ecossistema. É um grande predador daquele lugar. Existem também o macaco prego, principalmente nas regiões mais elevadas, mais altas. Pássaros como os tuiuiu, que é muito famoso neste bioma. Também temos as emas, que são parecidos com avestruz. E também podemos encontrar os tucanos. Essas são características importantes deste bioma riquíssimo, mas que infelizmente pela presença do homem, através da criação do gado, ocorreu o desmatamento, a falta de algumas espécies, a pesca predatória e a biopirataria. E isso acaba causando algumas modificações que não são muito boas para esse ecossistema, mas sem dúvida continua sendo uma grande riqueza de nosso país.